Toca Livros e Editora Excelsior apresentam As Extraordinárias Aventuras de Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, de Maurice Leblanc, narrado por Tiago Ubaldo. 1. A captura de Arsène Lupin. Foi um fim estranho para uma viagem que começara de maneira bastante auspiciosa. O transatlântico a vapor La Provence era uma embarcação ágil e confortável sob o comando de um homem muito amável. Os passageiros constituíam um grupo seleto e encantador, e o charme de conhecer pessoas novas e fazer parte de um convívio improvisado servia para amenizar a passagem do tempo. Tínhamos a sensação agradável de estar desconectados do mundo, vivendo em uma ilha desconhecida e obrigados a socializar uns com os outros. Já parou para pensar a respeito da originalidade e da espontaneidade que fluíam dos vários indivíduos que, na noite anterior, sequer se conheciam e que agora estavam condenados a levar uma vida de extrema intimidade durante vários dias, desafiando juntos a fúria do oceano, a terrível investida das ondas, a violência da tormenta e a monotonia agonizante de águas tranquilas e serenas? Tal vida se torna uma espécie de existência trágica, com suas tempestades e magnificências, monotonia e diversidade. Talvez seja por isso que embarcamos nesta breve viagem com sentimentos mistos de deleite e receio. Contudo, nos anos mais recentes, uma nova sensação fora adicionada à vida do viajante de transatlântico. A pequena ilha flutuante agora estava atracada ao mundo do qual uma vez fora desprendida. Um elo os unia, mesmo no coração dos desertos oceânicos do Atlântico. Tratava-se do telégrafo sem fio, por meio do qual recebíamos notícias de um modo bastante misterioso. Sabíamos muito bem que a mensagem não era transportada por cabos. Não, o mistério era ainda mais inexplicável e mais romântico, e era preciso recorrer às asas do ar para explicar o novo milagre. Durante o primeiro dia da viagem, sentimos que estávamos sendo seguidos, escoltados, até mesmo precedidos por aquela voz distante que de tempos em tempos sussurrava palavras vindas do mundo que se afastava. 2 amigos falaram comigo. 10, 20 outras pessoas enviaram mensagens de despedidas animadas ou melancólicas para os passageiros. No segundo dia, a uma distância de 800 quilômetros da costa francesa, em meio a uma tormenta, recebemos a seguinte mensagem por meio do telégrafo sem fio. Arsène Lupin está na embarcação, em uma cabine de primeira classe, tem cabelos loiros, ferimento no antebraço direito e está viajando sozinho com o nome de... Naquele momento, um forte relâmpago rasgou o céu tempestuoso. As ondas elétricas foram interrompidas. O restante da transmissão nunca chegou até nós. Sabíamos apenas a inicial do nome que Arsène Lupin estava utilizando para se disfarçar. Se as notícias demonstrassem outro caráter, eu não tinha dúvidas de que o segredo teria sido guardado zelosamente tanto pelo operador telegráfico como pela tripulação da embarcação. Mas era um daqueles eventos planejados para escapar da mais rigorosa discrição. No mesmo dia, ninguém sabia como, o incidente virou assunto de fofocas constantes e todo passageiro estava ciente de que Arsène Lupin se escondia em nosso meio. Arsène Lupin entre nós. O ladrão irresponsável cujas façanhas haviam sido narradas em todos os jornais durante os meses anteriores. Um misterioso indivíduo com o qual Ganimard, nosso detetive mais astuto, se envolvera em conflitos implacáveis em várias localidades interessantes e pitorescas. Arsène Lupin, o cavalheiro excêntrico que atuava apenas em mansões e galerias de arte e que certa noite entrara na residência do barão Shorman, mas saíra de mãos vazias, deixando um cartão com as seguintes palavras: Arsène Lupin, o ladrão de casaca, voltará quando a mobília for genuína. Arsène Lupin, o homem dos 1000 disfarces. Ora um motorista, ora detetive, ora apostador profissional, médico russo, toureiro espanhol, viajante comercial, jovem valente ou um velho decrépito. Portanto, considere a seguinte situação perturbadora.
Arsène Lupin perambulava dentro do espaço confinado de um transatlântico a vapor, naquele cantinho do mundo, naquele salão de jantar, no salão de fumantes e na sala de música. Arsène Lupin talvez fosse aquele cavalheiro, ou quem sabe aquele outro? A pessoa que ocupava a mesa vizinha à minha? Meu colega de cabine? E tal situação durará 5 dias, exclamou a senhorita Nellie Underdown na manhã seguinte. É insustentável. Espero que ele seja preso. Então, falando comigo, ela acrescentou: E você, Sr. D'Andrés, que é amigo íntimo do capitão, deve saber de alguma coisa, não? Eu deveria ficar deleitado por dispor de qualquer informação de interesse para a senhorita Nellie. Ela era uma daquelas criaturas magníficas que inevitavelmente atraíam a atenção em qualquer situação. Fortuna e beleza formavam uma combinação irresistível. E Nellie possuía ambas. Educada em Paris, sob os cuidados de uma mãe francesa, Nellie estava a caminho de uma visita ao pai, o milionário Underdown de Chicago. Estava acompanhada por uma de suas amigas, Lady Gerland. Em um primeiro momento, eu decidi iniciar um flerte com Nellie, porém, na intimidade rapidamente crescente da viagem, logo me impressionei com seu charme, e meus sentimentos se tornaram profundos e respeitosos demais para um mero flerte. Além disso, ela aceitava a atenção que eu lhe dedicava com certo grau de benevolência, ria dos meus gracejos e demonstrava interesse em minhas histórias. Contudo, eu sentia que tinha um rival, um jovem de propensões discretas e refinadas. Às vezes, eu pensava que Nellie preferia seu humor taciturno à minha futilidade parisiense. O sujeito era apenas mais um no círculo de admiradores que rodeavam a senhorita Nellie no momento que ela dirigiu a pergunta a mim. Estávamos todos sentados confortavelmente em nossas espreguiçadeiras. A tempestade da noite anterior limpara o céu. O clima estava aprazível. Não tenho nenhum conhecimento concreto, mademoiselle, respondi. Mas será que nós mesmos não podemos investigar o mistério tão bem quanto o detetive Ganimard, o inimigo pessoal de Arsène Lupin? Puxa, está avançando muito rápido, monsieur. De modo algum, mademoiselle. Em primeiro lugar, deixe-me perguntar. A senhorita considera complicado este problema? Muito complicado. Esqueceu-se da chave que temos para a solução. Que chave? Em primeiro lugar, Lupin está usando o nome Monsieur R. É uma informação bastante vaga. Ela respondeu. Em segundo lugar, está viajando sozinho. E isso ajuda? Ela perguntou. Em terceiro lugar, é loiro. Portanto, precisamos apenas examinar a lista de passageiros e proceder por eliminação. Eu tinha a lista em meu bolso. Peguei-a e a examinei. Então falei. Acredito que haja apenas 13 homens na lista de passageiros cujos nomes começam com a letra R. Apenas 13? Sim, nas cabines de primeira classe. E dos 13, vejo que 9 estão acompanhados por mulheres, crianças ou criados. Sobram apenas 4 viajando sozinhos. Primeiro, o Marquês de Raverdan, secretário do embaixador norte-americano, interrompeu a senhorita Nellie. Conheço. O Major Rawson, prossegui. É meu tio. Alguém se pronunciou. O senhor Rivolta. Aqui! Exclamou um italiano cujo rosto estava coberto por uma barba negra e densa. A senhorita Nellie gargalhou e exclamou. Dificilmente aquele cavalheiro poderia ser chamado de loiro. Muito bem. Então, eu disse, somos forçados a concluir que o culpado é a última pessoa na lista. Qual é o nome dele? Senhor Rozaine. Alguém o conhece? Ninguém respondeu. Mas a senhorita Nellie virou-se para o homem taciturno que me incomodara em relação à atenção que lhe dispensava. Ora, senhor Rozaine, por que não responde? Disse ela. Todos os olhos se voltaram para o sujeito. Ele era loiro. Devo confessar que tive um choque de surpresa. E o silêncio profundo que se seguiu à pergunta indicava que os demais presentes também vislumbravam a situação com uma sensação de alarme súbito. Contudo, a ideia era absurda porque o cavalheiro em questão
passava uma impressão de absoluta inocência. "Por que não respondo?" disse ele. "Porque, considerando meu nome, minha posição como viajante sem acompanhante e a cor dos meus cabelos, já cheguei à mesma conclusão e agora acredito que deva ser preso." Sua feição ficou estranha ao proferir tais palavras. Seus lábios finos estavam mais apertados do que o usual e seu rosto estava lívido, apesar dos olhos vermelhos injetados. Era evidente que se tratava de uma piada, mas seu aspecto e atitude nos impressionou de uma maneira inusitada. "Mas você tem um ferimento?" disse a senhorita Nelly, ingênua. "Verdade", ele respondeu. "Falta-me o ferimento." Ele arregaçou a manga, desabotoando o punho, e nos mostrou o braço. Mas o ato não me enganou. Ele nos mostrara o braço esquerdo, e eu estava prestes a lembrá-lo daquilo quando outro incidente desviou nossa atenção. Lady Gerland, a amiga da senhorita Nelly, chegou correndo em um estado de enorme euforia, exclamando: "Minhas joias! Minhas pérolas! Alguém roubou tudo!" Não haviam levado tudo, como logo descobrimos. O ladrão furtara apenas parte delas, o que era bastante curioso. Das estrelas de diamante, pingentes, pulseiras e colares, o ladrão não levara nenhuma das pedras maiores, mas apenas as maiores e mais valiosas. As armações estavam sobre a mesa. Eu as vi lá, despojadas de suas joias, como flores com suas lindas e coloridas pétalas impiedosamente arrancadas. E o roubo devia ter sido cometido no momento em que Lady Gerland foi tomar seu chá, em plena luz do dia, em uma cabine que dava para um corredor bastante movimentado. Além disso, o ladrão fora forçado a arrombar a porta da cabine, buscar pelo porta-joias, que estava escondido no fundo de uma caixa de chapéu, abri-lo, selecionar seu espólio e remover as pedras das armações. Todos os passageiros, é claro, chegaram instantaneamente à mesma conclusão: obra de Arsène Lupin. Naquele dia, na mesa de jantar, os assentos à direita e à esquerda de Rosanne permaneceram vagos e, durante a noite, surgiu o rumor de que o capitão o havia detido. Informação esta que gerou uma sensação de segurança e alívio. Voltávamos a respirar despreocupados. Na mesma noite, retomamos nossos jogos e danças. A senhorita Nelly, em particular, desfilava uma atitude de alegria irrefletida que me convenceu de que, apesar de aceitáveis no início, ela já se esquecera dos galanteios de Rosanne. Seu charme e bom humor completavam minha conquista. À meia-noite, sob uma lua resplandecente, declarei minha veneração com um ardor que não pareceu desagradá-la. Contudo, no dia seguinte, para a perplexidade de todos, Rosanne estava solto. Fomos informados de que a evidência contra ele não era suficiente. Ele apresentara documentos em perfeita regularidade, provando ser filho de um comerciante abastado de Bordeaux. Além disso, seus braços não apresentavam o menor traço de qualquer ferimento. "Documentos! Certidões de nascimento!" exclamaram os opositores de Rosanne. "É claro que Arsène Lupin fornecerá a vocês tudo aquilo que precisarem. Em relação ao ferimento, ele nunca o teve ou o disfarçou." Então, provou-se que no momento do roubo, Rosanne estava passeando num convés. Ante tal fato, seus opositores responderam que um homem como Arsène Lupin poderia cometer um crime sem estar realmente presente. Contudo, além de todas as outras circunstâncias, havia ainda um ponto que nem o mais cético conseguia rebater. Quem, além de Rosanne, estava viajando desacompanhado, era loiro e tinha um nome que começava com a letra R. A quem o telegrama se referia, senão a Rosanne? Quando Rosanne veio audaciosamente em direção ao nosso grupo, minutos antes do café da manhã, a senhorita Nelly e Lady Gerland se levantaram e se afastaram. Uma hora depois, uma circular foi passada de mão em mão entre os marinheiros, comissários e passageiros de todas as classes. Comunicava que Sr. Louis Rosanne oferecia uma recompensa de 10.000 francos a quem encontrasse Arsène Lupin ou outra pessoa em posse das joias roubadas. "E se ninguém me ajudar?"
Eu mesmo vou desmascarar o salafrário, declarou Rosane. Rosane contra Arsène Lupin? Ou, de acordo com a opinião corrente, o próprio Arsène Lupin contra Arsène Lupin? A disputa prometia ser interessante. Nada aconteceu nos 2 dias seguintes. Vimos Rosane perambulando pelo navio, dia e noite, buscando, questionando e investigando. O capitão também demonstrou uma atitude louvável. Pediu que a embarcação fosse vasculhada de proa a popa, que cada cabine fosse esquadrinhada com a teoria plausível de que as joias podiam estar escondidas em qualquer lugar, exceto no próprio quarto do ladrão. Suponho que logo encontrarão algo, afirmou a senhorita Nelly para mim. Ele pode ser um especialista, mas não pode tornar invisíveis diamantes e pérolas. Certamente que não, respondi. Mas deveriam examinar o forro de nossos chapéus e roupas e tudo o que carregamos conosco. Então, mostrei-lhe minha Kodak, uma 9x12 com a qual vinha fotografando a senhorita Nelly em várias poses. Em um aparato menor do que este, falei, uma pessoa conseguiria esconder todas as joias de Lady Jerland. Ele poderia fingir estar tirando fotos e ninguém suspeitaria da trama. Mas já ouvi dizer que todo ladrão deixa alguma pista para trás. Em geral, pode até ser verdade, respondi. Mas há uma exceção. Arsène Lupin. Por quê? Porque ele pensa não apenas no roubo, mas em todas as circunstâncias conectadas a ele, que poderiam servir como pistas para sua identidade. Há alguns dias você estava mais confiante. Sim, mas desde então eu o vi em ação. E o que pensa agora? Ela perguntou. Bem, na minha opinião, estamos perdendo nosso tempo. De fato, a investigação não produzira resultado. Porém, nesse meio tempo, o relógio do capitão fora roubado. Ele estava furioso. Acelerou os esforços e observou Rosane ainda mais de perto. Contudo, no dia seguinte, o relógio foi encontrado na maleta do imediato. O incidente causou perplexidade considerável e demonstrou o lado bem-humorado de Arsène Lupin, que, ainda que fosse um ladrão, era um entusiasta. Combinava negócios com lazer. Fazia-nos lembrar do dramaturgo que quase morrera em uma crise de risada provocada por sua própria peça. Por certo, Lupin era um artista em seu ramo de trabalho. E sempre que eu via Rosane, sorumbático e reservado, eu o admirava até certo ponto, pensando no duplo papel desempenhado por ele. Na noite seguinte, o oficial trabalhando no convés escutou gemidos vindos do canto mais escuro do navio. Aproximou-se e encontrou um homem deitado, a cabeça envolvida em um grosso cachecol cinzento, as mãos amarradas com uma corda grossa. Era Rosane. Fora atacado, derrubado e roubado. Um cartão, preso ao seu paletó, dizia o seguinte: Arsène Lupin aceita de bom grado os 10.000 francos oferecidos pelo Monsieur Rosane. A carteira roubada, na verdade, continha 20.000 francos. Obviamente, algumas pessoas acusaram o desafortunado sujeito de ter simulado o ataque. Contudo, além do fato de que ele não poderia ter amarrado a si mesmo daquela maneira, a caligrafia no cartão era completamente diferente da de Rosane. Pelo contrário, assemelhava-se à caligrafia de Arsène Lupin, após compararem-na com uma que fora encontrada em um exemplar de jornal velho disponível a bordo. Logo, tudo indicava que Rosane não era Arsène Lupin, mas sim Rosane, filho de um comerciante de Bordeaux. E a presença de Arsène Lupin foi mais uma vez confirmada, desta vez daquele modo estarrecedor. Tal era o estado de terror em que se encontravam os passageiros a ponto de ninguém permanecer sozinho em suas cabines ou caminhar a sós nas partes menos frequentadas da embarcação. Andávamos juntos por segurança. Ainda assim, até mesmo os conhecidos mais íntimos se distanciavam por um sentimento mútuo de desconfiança. Ao mesmo tempo, Arsène Lupin era, a essa altura, ninguém e todo mundo. Nossas imaginações férteis atribuíam-lhe um poder ilimitado e milagroso. Considerávamos que o sujeito era capaz de utilizar os disfarces mais inesperados, de se tornar alternadamente o respeitabilíssimo Major Rawson, o nobre Marquês de Haverdun, ou até mesmo
Já que não mais nos limitávamos à incriminadora letra R, qualquer outra pessoa que todos conhecíamos bem, com esposa, filhos e criados. As primeiras transmissões sem fio dos Estados Unidos não trouxeram novidades. Ou pelo menos, o capitão não nos comunicou nenhuma. O silêncio não era tranquilizador. Nosso último dia a bordo parecia interminável. Vivíamos com o medo constante de algum desastre. Desta vez, não seria um simples roubo ou um ato relativamente inofensivo. Seria um crime mais sério. Um assassinato. Ninguém imaginava que Arsène Lupin se limitaria àqueles 2 ataques insignificantes. Senhor absoluto do navio, e com as autoridades impotentes, ele podia fazer o que bem entendesse. Nossas posses e vidas estavam à sua mercê. Ainda assim, foram horas agradáveis para mim, já que tive a oportunidade de angariar a confiança da senhorita Nelly. De natureza muito nervosa e profundamente abalada com os eventos espantosos, senhorita Nelly buscou espontaneamente em mim a segurança e a proteção que tive o prazer de fornecer. Em meu íntimo, eu era grato a Arsène Lupin. Não teria sido ele o responsável por aproximar a senhorita Nelly e eu um do outro? Graças a ele, eu podia me deleitar em sonhos maravilhosos de amor e felicidade. Sonhos que eu sentia não eram mal recebidos pela senhorita Nelly. O brilho de seus olhos me autorizava a tê-los. A suavidade de sua voz me nutria de esperança. Enquanto nos avizinhávamos da costa americana, uma busca mais ativa pelo ladrão foi aparentemente abandonada e permanecemos aguardando com ansiedade o derradeiro momento em que o mistério seria explicado. Quem seria Arsène Lupin? Sob qual nome e qual disfarce o famoso ladrão se ocultava? E por fim, o derradeiro momento chegou. Mesmo que eu vivesse 100 anos, jamais me esqueceria do menor dos detalhes. Como está pálida, senhorita Nelly? Falei para minha acompanhante quando ela se curvou sobre o meu braço, quase desmaiando. E você também, ela respondeu. Ah, você está tão diferente. Veja bem, este momento é deveras emocionante. E estou encantado de passá-lo ao seu lado, senhorita Nelly. Espero que sua memória retorne algumas vezes a... Mas ela não estava escutando. Estava nervosa e empolgada. A passarela foi posicionada, mas antes que pudéssemos acessá-la, os oficiais uniformizados da alfândega subiram a bordo. Senhorita Nelly sussurrou. Eu não ficaria surpresa de ouvir que Arsène Lupin escapou do navio durante a viagem. Talvez ele prefira a morte à desonra e tenha mergulhado no Atlântico para não ser preso. Deixe de gracejos, disse ela. De repente, sobressaltei-me e, em resposta, disse-lhe. Está vendo aquele senhorzinho na outra ponta da passarela? Com um guarda-chuva e um paletó verde-oliva? É Ganimard. Ganimard? Sim, o célebre detetive que jurou capturar Arsène Lupin. Ah, agora entendo por que não recebemos nenhuma notícia vinda deste lado do Atlântico. Ganimard estava aqui. Ele sempre mantém seus assuntos em segredo. Então, você acha que ele prenderá Arsène Lupin? Quem sabe? O inesperado sempre acontece quando o Arsène Lupin está envolvido. Ah! Exclamou ela, com aquela curiosidade mórbida peculiar das mulheres. Eu adoraria vê-lo preso. Terá de ser paciente. Sem dúvida, Arsène Lupin já viu seu inimigo e não terá pressa em deixar o transatlântico. Os passageiros começaram a sair do navio. Apoiado no guarda-chuva e com um ar indiferente de descaso, Ganimard sequer parecia prestar atenção à multidão que descia apressada pela passarela. O Marquês de Raverdan, o Major Ronson, o italiano Rivolta e muitos outros deixaram a embarcação antes de Rosaine sequer aparecer. Pobre Rosaine. Talvez seja ele, no fim das contas, confidenciou a senhorita Nelly para mim. O que você acha? Acho que seria muito interessante ter Ganimard e Rosaine na mesma foto. Pegue a câmera. Estou sobrecarregado. Passei-lhe a câmera, mas era tarde demais para utilizá-la. Rosaine já estava passando pelo detetive. Um oficial americano, parado atrás de Ganimard, curvou-se e cochichou algo em seu ouvido. O detetive francês deu de ombros e Rosaine passou.
Então, meu Deus, quem seria Arsène Lupin? Sim, concordou a senhorita Nelly em voz alta. Quem poderia ser? Não mais do que 20 pessoas permaneciam a bordo. A senhorita Nelly as perscrutou uma a uma, receosa que Arsène Lupin não estivesse entre elas. Não podemos esperar muito mais tempo. Avisei-lhe. Ela prosseguiu para a passarela. Eu a segui, mas não demos 10 passos quando Ganimard impediu nossa passagem. Pois não? O que houve? Perguntei. Um instante, monsieur. Qual é a pressa? Estou acompanhando a mademoiselle. Um instante. Ele repetiu em tom de autoridade. Então, olhando nos meus olhos, falou: Arsène Lupin, não? Eu ri e respondi: Não, simplesmente Bernard Andrés. Bernard Andrés morreu na Macedônia há 3 anos. Se Bernard Andrés morreu, eu não deveria estar aqui. Mas o senhor está enganado. Aqui estão meus documentos. São de Bernard e posso lhe contar exatamente como os conseguiu. Você é um tolo, exclamei. Arsène Lupin viajou com um nome de inicial R. Sim, outro dos seus truques. Uma pista falsa que enganou os oficiais em Havre. Você joga bem, meu rapaz. Mas desta vez, a sorte está contra você. Hesitei por um momento. Então ele me golpeou com força no braço direito, o que me provocou um grito de dor. Acertar o ferimento, ainda não cicatrizado, mencionado no telegrama. Fui obrigado a me render. Não havia alternativa. Virei-me para a senhorita Nelly, que escutara tudo. Nossos olhos se encontraram. Então, ela fitou a Kodak que eu depositara em suas mãos, fazendo um gesto indicando que compreendera tudo. Sim, bem ali, no meio das dobras do couro preto, no núcleo oco do pequeno objeto que eu tomara a precaução de colocar nas mãos dela antes de Ganimard me prender, estavam os 20.000 francos de Rosaine e as pérolas e diamantes de Lady Jerland. Juro que, naquele momento solene, nas garras de Ganimard e de seus 2 assistentes, eu estava perfeitamente indiferente a tudo. A minha prisão, a hostilidade das pessoas, tudo, exceto a dúvida que pairava em minha mente. O que a senhorita Nelly faria com os objetos que eu lhe confiara? Na ausência daquele material e de prova conclusiva, eu não tinha nada a temer, mas a senhorita Nelly decidiria entregar a prova. Será que me trairia? Agiria como um inimigo incapaz de perdoar ou como uma mulher cujo desprezo se atenua por sentimentos benevolentes e uma simpatia involuntária? Ela passou na minha frente. Não falei nada, mas efetuei uma acentuada reverência. Misturada aos outros passageiros, ela avançou em direção à passarela com a minha Kodak na mão. Ocorreu-me que ela não se atreveria a me expor em público, mas poderia fazê-lo quando chegasse a um local mais reservado. Contudo, quando estava a poucos metros da passarela, com um falso movimento desajeitado, deixou a câmera cair entre a embarcação e o pier. Depois desceu a rampa e rapidamente desapareceu na multidão. Saiu da minha vida para sempre. Por um instante fiquei imóvel. Para a enorme perplexidade de Ganimard, resmunguei. Pena que não sou um homem honesto. Esta foi a história de sua captura como me foi narrada pelo próprio Arsène Lupin. Os vários incidentes, sobre os quais escreverei em outro momento, forjaram certos laços entre nós. Poderia chamar de amizade? Sim, arrisco dizer que Arsène Lupin me honra com sua amizade. Por causa dela, ele ocasionalmente me convoca, trazendo ao silêncio da minha biblioteca sua exuberância jovial e bem-humorada, o contágio de seu entusiasmo e o júbilo de um homem para quem o destino não reserva nada além de gentileza e sorrisos. Sua aparência? Como posso descrevê-lo? Eu o vi 20 vezes e a cada vez era uma pessoa diferente. Ele mesmo me confidenciou em certa ocasião. Não sei mais quem sou. Não consigo me reconhecer no espelho. Certamente era um grande ator e dispunha de habilidade admirável para disfarçar-se. Sem o menor esforço, conseguia assumir a voz, as atitudes e os trejeitos de outra pessoa.
Porque, disse ele, deveria manter forma e aparência bem definidas. Por que não evitar o risco de uma personalidade sempre imutável? Meus atos servirão para me identificar. Então, acrescentou com um resquício de orgulho. É bem melhor que ninguém saiba dizer com absoluta certeza: lá está Arsène Lupin. O essencial é que o público consiga ver o meu trabalho e dizer sem dúvida alguma: foi Arsène Lupin quem fez isso. 2. Arsène Lupin na prisão. Não há pessoa que mereça ser chamada de turista se não conhecer as margens do Sena e que, ao caminhar das ruínas da abadia de Jumièges até as ruínas de Saint-Vandrille, não tenha notado o pequeno castelo feudal de Malaquis, construído sobre uma pedra no meio do rio. Uma ponte em arco o conecta à margem. Ao redor dele, as águas tranquilas do majestoso Flumen correm graciosamente entre os juncos e as alvéolas esvoaçam sobre as cristas úmidas das pedras. A história do castelo de Malaquis é conturbada como o próprio nome, escabrosa como seus contornos. A construção fora palco de uma longa série de combates, cercos, invasões, conquistas e massacres. Uma narrativa dos crimes lá cometidos faria estremecer os mais corajosos. Existem muitas lendas misteriosas associadas ao castelo, que contam sobre um famoso túnel subterrâneo que anteriormente conduzia à abadia de Jumièges e à mansão de Agnes Sorel, amante de Carlos VII. Naquela antiga habitação de heróis e salteadores, vivia agora o barão Nathan Cahorn, ou Barão Satã, como era conhecido anteriormente na Bourse, onde fizera fortuna com extrema rapidez. Os senhores de Malaquis, absolutamente arruinados, foram obrigados a vender o antigo castelo por menos do que valia. Ele continha uma coleção admirável de mobília, quadros, entalhes em madeira e faiança. O barão morava sozinho, auxiliado apenas por 3 criados idosos. Ninguém adentrava o lugar. Ninguém jamais vislumbrara as 3 obras de Rubens que ele possuía, as 2 de Watteau, o púlpito esculpido por Jean Goujon e os tantos outros tesouros que adquirira gastando uma vasta soma em leilões. Barão Satã vivia com medo constante, não temendo por si próprio, mas pelos tesouros que acumulara com zelosa devoção e com tanta perspicácia que nem mesmo o mais astuto dos comerciantes poderia dizer que o barão algum dia vacilara em seu bom gosto e julgamento correto. Ele os amava, eram seus bibelôs. Amava-os com intensidade, como um avarento, com ciúmes como um amante. Todo dia ao pôr do sol, os portões de ferro em ambos os lados da ponte e na entrada do salão do trono eram cerrados. Ao mais suave toque nas grades, campainhas elétricas soavam por todo o castelo. Em uma quinta-feira do mês de setembro, um carteiro chegou à entrada da ponte e, como de praxe, foi o próprio barão quem entreabriu o pesado portão. Examinou o homem minuciosamente, como se fosse um estranho, ainda que a face honesta e os olhos cintilantes do carteiro lhe fossem familiares havia muitos anos. Sou só eu, Monsieur Le Baron. O homem saudou-o rindo. Não é outra pessoa usando minha boina e meu colete. Nunca dá para ter certeza, resmungou o barão. O homem entregou-lhe alguns jornais e então disse: E agora, Monsieur Le Baron, aqui está algo novo. Algo novo? Sim, uma carta. Uma carta registrada. Vivendo recluso, sem amigos ou relações comerciais, o barão nunca recebia correspondências, e a que o carteiro lhe mostrava despertou imediatamente uma sensação de suspeita e desconfiança. Era como um mau agouro. Quem seria o misterioso remetente que ousava perturbar a tranquilidade de seu refúgio? O senhor deve assinar para recebê-la, Monsieur Le Baron. Ele assim o fez. Então, pegou a correspondência e aguardou o desaparecimento do carteiro na curva da estrada. Após caminhar, nervoso de um lado para o outro por alguns minutos, o barão se curvou no parapeito da ponte e abriu o envelope. Continha uma folha de papel e no alto o seguinte cabeçalho: Prison de la Santé, Paris.
verificou a assinatura. Arsène Lupin. Começou a ler. Monsieur le Baron? Na galeria de seu castelo há um quadro de Philippe de Champagne, de acabamento bastante requintado, que me apetece imensamente. Os de Rubens também me agradam, assim como a peça menor de Watteau. No salão à direita, notei o aparador de Luís XIII, as tapeçarias de Bouvet, uma guéridon imperial no estilo de Jacob e um baú no estilo renascentista. No salão à esquerda, todo o aposento repleto de joias e miniaturas. No presente momento, darei-me por satisfeito com as peças que podem ser removidas de modo conveniente. Portanto, pedirei que as empacote com cuidado e as envie para mim. As despesas já estão acertadas. Na estação de Batignolles, dentro de 8 dias. Caso contrário, serei obrigado a removê-las por conta própria durante a noite do dia 27 de setembro. Mas, sob tais circunstâncias, não me contentarei apenas com as peças supramencionadas. Por favor, aceite minhas desculpas por quaisquer inconveniências que eu possa estar causando e considere-me seu mais humilde servo. Arsène Lupin. PS. Por favor, não envie a peça maior de Watteau. Embora o senhor tenha pago 30.000 francos por ela, trata-se apenas de uma réplica. A original foi queimada durante a diretoria de Barras em uma noite de libertinagem. Consulte os diários de Garat. Também não me importo com a... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.